Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Nós vamos ler 2 versos. Primeiro livro de Reis, 19, verso 8 diz assim: Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. O Senhor apareceu a Elias. Eis que a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? Continue conosco, Senhor, com as nossas crianças em suas classes, com os nossos adolescentes. E agora abra o nosso entendimento, dê-nos a atenção devida e continue a falar em nossos corações. Pois também consagramos esse momento de ouvir e internalizar a Tua palavra. E o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Nós estamos respondendo a pergunta: onde você está? Na primeira parte, nós fomos ao deserto com Moisés. Fomos lembrados que o Eu Sou nunca nos abandona. O Eu Sou sempre conosco está. E hoje o convite é para irmos com a mesma pergunta e avaliarmos se porventura nós não estamos nas cavernas da vida. O contexto é lá no norte de Israel, onde o rei de Israel, depois da divisão entre Reino do Sul e Reino do Norte, operava lá naquela região, onde numa sucessão de reis, parece que era um campeonato em qual era o pior rei. Ali dirigiam a nação e, consequentemente, por dirigirem a nação debaixo de erro e de pecado, a nação sofria as consequências daqueles monarcas. O rei daquele contexto era Acabe. Acabe foi o filho de Onri. Onri foi quem comprou a colina de Semer, que se tornou a colina e a capital do Reino do Norte, a cidade de Samaria, a famosa Samaria, de onde depois nós teremos os samaritanos. E esse Onri, pai de Acabe, foi descrito não só por essa compra e pela edificação da cidade de Samaria, capital do Reino do Norte, mas ele ganhou também o título, que também demonstra aquele contexto, que ninguém tinha feito tão mal quanto o Onri até ali. Então ele era o número 1 da maldade na monarquia de Israel, no Reino do Norte. O seu filho o sucedeu, e o seu filho foi ainda pior que o seu pai. Seu filho Acabe também ganhou esse título, e ele foi pior do que todos os outros que vieram. Não foi nem a ideia de tal pai, tal filho, foi pior o filho do que o pai. E esse Acabe, ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. E essa dupla dinâmica foi o terror daquela época onde operava o profeta Elias. O Elias, que foi mandado para Deus como uma profecia de fogo, de demonstração de poder de Deus. O Elias que num dia chega lá no embate e fala o seguinte: olha, vocês estão dizendo muito que esses deuses da terra, na personificação do Deus das tempestades e dos trovões, chamado Baal. Quando você vê o que a arqueologia nos traz sobre estátuas de Baal, Baal, a grande maioria das vezes, está sempre com a mão assim para cima, como quem lança raios sobre a terra. Por isso que o Deus da tempestade, o Deus da chuva.
E por que é importante para o mundo antigo o Deus da chuva? Porque sem chuva não há agricultura, sem chuva não há plantio, não há colheita, sem chuva não tem comida para comer. E diante dessa exaltação de Baal, Elias chega e fala: vamos resolver esse negócio aqui. Venham todos os profetas de Baal, venham todos vocês que creem. E se arregimentou ali centenas de profetas e sacerdotes dessa divindade da terra, chamada Baal, foram no topo do Monte Carmelo, no norte de Israel. E lá Elias fez uma proposta simples: olha, vamos dar um tempo aqui para cada grupo. Vocês de Baal orem e peçam para que Deus queime com fogo um altar que vocês vão fazer. E depois eu faço o mesmo, faço um outro altar e clamo a Deus para que esse Deus responda com fogo. O Deus que responder com fogo é Deus verdadeiro. Fácil, né, gente? Simples, a proposta simples, visual. Os profetas fazem isso, oram e nada acontece, clamam. Começa aquela demonstração de um fervor mentiroso e nada de fogo vir. Elias começa até a agir com ironia. Elias começa até a tirar um sarro deles: fale mais alto, talvez o Deus lá está dormindo, precisa gritar um pouco mais, quem sabe ele acorde. Até que cansados, esgotados, eles desistem. Vem esse homem de Deus, para tornar mais ainda dramática a cena, ele joga água no altar, tipo assim, vamos causar e criar o impossível. E ele ora uma simples oração e Deus vai, manda fogo dos céus, queima tudo que acontece ali naquele altar. E assim fica provado para aqueles sacerdotes, profetas, gente, quem era o Deus que respondia com fogo. Há um desfecho tenebroso de matança desses falsos sacerdotes e profetas. E aí eu pergunto para você: como se sentiria alguém que orou para vir fogo do céu e o fogo veio? Como você se sente quando Deus responde a sua oração? Enquanto nós oramos por um pedido, é um período tenebroso, né? Porque você não sabe quando a resposta vai vir, você está clamando, não é gostoso esse momento. Mas quando a resposta vem, e você fala: uau, Deus respondeu, é maravilhoso. Você se sente poderoso. Você se sente literalmente andando nas nuvens. Deus me respondeu, Deus tocou, Deus me livrou, Deus curou, Deus fez isso, Deus fez, aconteceu. Você conta a história, você se torna um testemunho ambulante. Então é isso que nós podemos imaginar que é o comportamento, a reação de Elias diante de um Deus que respondeu com fogo. O cenário então está pacificado, Deus foi exaltado, Ele é Deus, Baal não é. Certamente as testemunhas disso foram tocadas, foram inclinadas a esse Deus. Missão cumprida, está tudo bem, o cara fez o que deveria ser feito. Só que sempre, guarde esse primeiro conceito, todas as vezes que Deus se manifesta, o diabo também vem com as suas retaliações. O diabo não vai aplaudir os feitos de Deus e falar: puxa vida, agora acabou, agora ele manifestou, então eu perdi. Não. Ele continua com o seu ataque, ele continua com o seu movimento, porque essa é a sua função. Ele é o inimigo, ele é o acusador, é ele quem ataca. Por isso que deve ter em nós habitar um sentimento sempre de um pensamento pós aquilo que Deus fez. Porque o diabo vai continuar a fazer também o que ele deve fazer. Jezabel, a mulher então de Acabe, tomou uma decisão. Mandou um mensageiro ir até o profeta Elias e falar o seguinte para ele: olha, amanhã, a esta hora, a hora que ele receber a mensagem, se eu não fizer com sua vida o que você fez com a deles, que os deuses me castiguem. Olha, Elias, o negócio é o seguinte: eu prometo aqui diante das divindades que amanhã você vai morrer, que você será assassinado.
Os mensageiros não vão só para dar notícias, os mensageiros vão também para fazer não só esse procura, se vivo ou morto. Aqui a ideia era, você vai morrer. Eu não vou te prender, eu vou te matar. E essa mulher, ela já estava exterminando profetas do Senhor. Se você for um pouco antes desse trecho que lemos, no capítulo 18, você vai ver que ela já estava exterminando os profetas de Deus, que se reuniam ali em comunidades, chamadas comunidades dos profetas, ou escola dos profetas. Esses profetas eram ali um movimento de uma briga com o sistema. Certamente eles eram inspirados por esses profetas de Deus, e eles viviam ali nessa busca incessante do poder de Deus, para que eles fizessem a diferença, mas eles eram poucos. Há um caso lindo nessa história de um servo chamado Obadias, que ele reuniu 100 profetas, escondeu em 2 cavernas, colocou 50 em uma caverna, 50 na outra caverna, deu comida, deu água para esses profetas, porque já era um fato que a Jezabel estava atrás de todo aquele que dizia e se apresentava como homem de Deus. Elias ouviu isso, e o que aconteceu? A sua reação foi uma reação de medo, e eu diria que foi um pouco mais de medo. Eu acho que o texto nos fala sobre um pânico. É um pânico. E ele começa a fugir para salvar a própria vida. Ele sai então da região do Monte Carmelo, e ele vai para o sul. Ele passa pelo deserto. O texto diz que ele caminhou um dia em fuga. Eu preciso sair dessa localização, eu preciso sair de perto dessa mulher. Ele chegou num chamado arbusto do deserto, ali ele sentou-se debaixo dele. E aquele homem que estava ali no triunfo do Deus que respondeu com fogo, ele fez uma oração. Ele fala: Senhor, não aguento mais. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, ouça essa oração. Não é Senhor, me ajude, me fortaleça, me livre do mal. É Senhor, tire a minha vida. Ele pediu pela morte. Ele disse: Senhor, eu não sou melhor que os meus antepassados, chega, Senhor. Mas não parece ser contrária a essa ação do episódio anterior de vitória? E aí eu te pergunto, quando é que aparecem os pensamentos de morte? Os pensamentos de morte, eles aparecem quando a fé na vida diminui a um nível tão inferior, que a vontade de Deus fica tão distante que eu não consigo mais contemplar essa vontade. Então eu prefiro ali, um auto-delete, eu prefiro me deletar. Eu não quero mais ver, eu não quero mais pensar, eu não quero mais crer, eu não quero mais nada. Pensamentos de morte aparecem quando o significado da vida se foi. E esse trecho está nos mostrando que, apesar de a um momento anterior ele está vivendo ali o significado de Deus, confrontando a idolatria, sendo um canal de Deus, um profeta, um homem, manifestando ali o poder maravilhoso de Deus, não dura muito. Pode acabar em poucos segundos. Nós vivemos isso, não vivemos? No momento que você acha que você está espiritual, está tudo legal, uma conversa depois parece que já acabou aquela espiritualidade, ela desaparece em questão de segundos, de palavras, de confrontos, de quando eu me encontro com aquilo que eu não gostaria de ter encontrado. A gente sabe quão rápido as situações da vida podem mudar. Os pensamentos de morte aparecem quando nós não acreditamos mais nesse Deus que tem bons planos. Quando o que eu já vivi perde a força, não é mais importante, então Deus me leve. Quando eu não acredito mais que Deus me amou, que Deus me conduziu pelos desertos, que Deus me sustentou, que Deus não vai me encontrar nessa situação, não, essa não vai dar para Ele chegar até mim. Pensamentos de morte aparecem quando nós nos fechamos para esse Deus, esquecemos que Ele é fogo na sarça ardente.
Nós esquecemos que Ele nos chama para um caminho de santidade, de desenvolvimento. Em outras palavras, eu desenvolvo hoje, mas amanhã preciso desenvolver um pouquinho mais. Não é porque eu venci no topo do Carmelo que eu já ganhei o certificado de esse é um servo autêntico, que não tem mais nada a crescer na vida. Não, não. Quando tudo isso vai tomando a nossa mente, esses pensamentos de morte nascem. E o duro é quando eles florescem. Em contrapartida, quando nós trazemos à memória o que nos dá esperança, quando nós fazemos menção do nome do Senhor, quando nós lembramos do que ouvimos e aprendemos, quando nós nos lembramos daquilo que nos contaram os nossos pais biológicos ou os nossos pais espirituais sobre os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez, quando nós lembramos daquilo que a gente sabe que Deus fez na nossa vida, aí nossos pensamentos são invadidos com vida. Por isso que essa vai ser sempre a palavra, o encorajamento do Senhor. Porque essa vida que vem e nutre a minha alma e a sua, ela nasce em qualquer contexto de morte, de alegria ou de tristeza. Essa vida não tem nada a ver com a religião que agora eu pratico. Essa vida é Cristo em mim, Cristo em você. Por isso que são esses pensamentos que devem ocupar a nossa mente. Porque se eu me abrir para esse caminho de morte, não se equivoque, a morte te encontrará. De volta à fuga de Elias, ele está ali debaixo daquele arbusto, ele pediu para Deus que levasse a sua vida, ele dormiu, cansado depois da caminhada de um dia, naquele terreno sinuoso, e de repente um anjo tocou nele, e disse: Elias, Elias, levante-se, levante-se, coma. Elias olha ali ao redor dele, ele vê que ali tem comida provida dos céus, tem brasa quente, tem jarro de água. Ele comeu, e ao invés de se levantar e partir, o texto diz que pela segunda vez ele deitou-se e dormiu de novo. Ele agora não está mais num pânico profundo, ele está agora numa profunda depressão. Ele não quer mais sair debaixo do arbusto, ele não quer mais ver ninguém. Ele já falou com Deus que ele achava que devia falar, ele está fugindo, depressão profunda, fuga profunda dele mesmo. Então, já que não dá para fugir de mim mesmo, já que eu pedi para Deus me matar, ele não vai fazer isso, eu durmo, eu shut down, eu desligo. E o anjo do Senhor vai lá novamente, toca nele: ô querido Elias, acorde, levante-se, coma, pois a sua, presta atenção nessa palavra, viagem, a sua jornada será muito longa. Ele obedeceu, ele se levantou, ele comeu, ele bebeu, aquela comida, vai lá saber o que tinha nessa comida, porque o fato é que ele viajou depois de ter comido 40 dias e 40 noites, e eu tenho uma foto para você ver, o mapa, para você começar a visualizar isso. Nós estamos falando aqui de cerca, coloca primeiro um mapa aí, olha lá em cima, Monte Carmelo era a região que ele estava ali, para você ter uma ideia, próximo ao mar da Galileia, que você pode ver ali, Tiberíades, não sei se dá para se enxergar, mas tem ali um círculo mais ou menos, é ali o mar da Galileia. Ele sai do Monte Carmelo, ele vai descendo, aí ele chega, ele está vendo Gaza ali, Gaza Street, e ali logo embaixo Beersheba é a primeira base de onde ele está nesse momento indo ao sul, e aí depois ele vai ter que descer, atravessar todo o deserto, a Judéia, do Negev, vem ali para baixo, e aí ele entra na área do Sinai ali embaixo, e chega ali na região do Sinai. Os cálculos variam entre 400, 500, até 700 quilômetros. Não sabemos quantos quilômetros ele andou por dia nesses 40 dias. O que eu posso te dizer é que o terreno é chato. Uma coisa é andar isso em linha reta, bonitinho. Outra coisa é andar nesse terreno de vales e montanhas, terrível. E principalmente também quando você está fugindo, então você fica meio desorientado. E desorientado ele vai, até que ele chegou na região do Sinai. E ali ele entrou numa caverna. Também tem algumas fotos para você dar uma olhada. Olha que interessante, essa que é o local tradicionalmente
do local da caverna de Elias, que você vê ali um buraco ali no meio das rochas. Essa foto foi tirada com a câmera inclinada, então não dá a impressão para você de quão alto há. Isso é bem alto, tá? Você olhando agora para entender essa caverna, próxima foto, não está funcionando aqui o meu negócio, passa para a próxima, por favor. Essa é a entrada da caverna. E você tem também, não só isso, eu achei demais essa foto, que é a vista da caverna. Vai para a próxima. De dentro da caverna é isso que você vê. Na verdade, nesses vales, é onde se crê que o povo de Israel se ajuntou ali depois da saída do Egito. Uma cena incrível, uma cena incrível. Obrigado pelas fotos. E aí nós temos então um Elias numa caverna, com certeza com uma certa lembrança do que foi o passado do povo de Israel que por ali passou. Com certeza uma lembrança do que foi o ministério de Moisés. Mas a palavra do Senhor vem até ele e fala: o que você está fazendo aqui? Alguém gostaria de ouvir essa pergunta? Alguém poderia dizer: poxa, Senhor, cadê o acolhimento? O cara está sofrendo. Está vivendo um momento difícil na vida dele, já quis morrer, já quis fugir. O super-herói do fogo do céu já não é mais super-herói. E ele respondeu, preste atenção na sua resposta: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Primeiro me defendo, depois eu ataco. Os israelitas rejeitaram a tua aliança. Eu não, eu sou fiel. Eles despedaçaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Agora eles saem dos israelitas e vai para Acabe e Jezabel e o que o governo está fazendo com o povo de Deus. E aí, ele, defendendo a sua causa, disse: eu sou o único que sobrou. Todos nós, em algum momento da vida, nos sentimos como a última Coca-Cola no deserto. Todos nós, em vários eventos da vida, de repente parece que está todo mundo errado e eu estou certo. E você está certo. Eu sou o único. O que aconteceu? Fez isso, fez aquilo, fulano fez isso, fulano fez aquilo. A gente tem a lista completa para dar, mas eu sou o único. Não. Eu também sou errado, mas nessa casa eu não errei. E aqui começa essa autodefesa. Eu sou o único que sobrou. E agora, Senhor, eles estão tentando tirar minha vida. O Senhor olha para ele com a sua paciência maravilhosa, da mesma forma que olha para a gente quando a gente dá esse tipo de resposta. E diz o negócio seguinte: Elias, saia da caverna, fica no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. O Senhor vai passar. O Senhor lhe disse: vai, olha, vamos ter esse encontro agora. E aí, ao invés de vir literalmente o Senhor passando, e repare a similaridade desse momento, como aquele quando Moisés estava doido também para ver o Senhor, e ele fala: não, na minha frente você não vai ver não, você vai ver as minhas costas, vai lá para fora que eu vou passar também. Só que aqui para Elias, primeiro vem um vento. Coloca a próxima foto para você visualizar essa história. Aqui é a porta da caverna. Ele está ali no local onde Deus falou para ele: sai ali para você visualizar. Sai do escuro da caverna, vai para frente da caverna. Um vento fortíssimo que separou montes e esmigalhou rochas. Quão forte tem que ser um vento para esmigalhar rocha? Mas aí o texto diz: mas o Senhor não estava no vento não, foi só uma manifestação do poder dele. Depois do vento, e ele está lá olhando, vem um terremoto. Qual a escala? Não sabemos. Mas mexeu ali com certeza com as coisas, é vento, é terremoto. E o texto diz: mas o Senhor não estava também no terremoto. Depois do terremoto vem um fogo. Talvez ele associou: poxa, o Deus que responde com fogo, e o fogo agora está queimando alguma coisa, ele está ali sendo manifestado. Mas o Senhor também não estava no fogo, nem no vento, nem no terremoto, nem no fogo. E aí vem um som, preste atenção, de um suave sussurro. E nesse som leve, que não assusta, que não quebra a rocha, que não queima, que não treme a terra,
vem ali essa sensação no seu coração. E ele ali na porta da caverna, depois dessas manifestações de Deus, o que você faria, gente? Deus ali dando sinais, prodígios, você falasse, meu Deus, acho que eu cairia de joelho, eu falasse, Senhor, me perdoe, Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor vai me guardar, eu sei que essa Jezabel não vai ter poder de fazer isso, Senhor, continue a me fortalecer, Senhor, eu vou cumprir o meu combate. E naquela cena incrível, uma vez mais veio a pergunta, lembra, no suave sussurro, meu querido, o que você está fazendo aqui na caverna? E a resposta dele é a mesma. É chocante. Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Senhor, os israelitas que rejeitaram a sua aliança. Falou, Senhor, Acabe e Jezabel, são eles que estão despedaçando. São eles que estão matando profetas à espada. E pela segunda vez o corajoso Elias disse, eu sou o único que sobrou. Diante do poder de Deus, esse texto nos mostra que corações equivocados continuam dizendo a mesma resposta, a mesma cegueira. Senhor, eles estão tentando tirar a vida. O seu fogo, o seu terremoto, o seu vento, não quer dizer nada, Senhor, não quer dizer nada. Aquele negócio que aconteceu lá no Carmelo, Senhor, já não diz mais nada para mim. Senhor, o que aconteceu comigo? O que acontece com a gente quando a gente sai de experiências com Deus e de repente viramos os seres mais carnais e sem fé? Voltamos para estacas menos zero. Não confiamos, não cremos, isso não dá, isso é além, e fica repetindo a mesma desculpa, de novo, e a desculpa é a mesma, a falha é a mesma. Se essa cena acontecesse mais 10 vezes, a resposta seria a mesma, porque não entende essa imensidão do poder de Deus, e fica aqui nessa autojustificação. Mesmo na repetição da pergunta, Elias não tinha entendido que ali na caverna não era o seu lugar. Ele não tinha entendido também ainda que Deus tem outros, que nem ele, nem ninguém ganhará esse título de único fiel. Pelo contrário, a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da graça, da glória, do perdão, da misericórdia de Deus. E aí Deus fala, chega, não vou mais perguntar nada, porque esse cara vai continuar respondendo besteira. Então eu vou te falar, eu vou te dar um remédio. O remédio, qual que é o remédio para alguém pós-pânico, pós-caminhada, pós-fuga, pós-dormir embaixo do arbusto, pós-depressão profunda? Qual que é o remédio? Elias, eu vou te mandar agora para um lugar aqui calminho, para você se recuperar as suas forças, para você ter um tempo de se livrar do burnout. Se você precisa agora de um cuidado, de um tratamento. Não, o Senhor fala para o negócio seguinte, Elias, volte pelo caminho por onde você veio. Lembra que demorou 40 dias, 40 anos? Então, a saída não é pela direita, é por de onde você veio. Vá para lá de novo. Vá para o deserto de Damasco. Suba. Você veio para o sul, você saiu do território. Você está aqui no Sinai, cara. Volta tudo de novo. Volte. Você tem coisas ainda para fazer. Aí vem a lista, número 1, você vai ter que ungir Hazael como rei de Arã. Você vai ungir também Jeú, o filho de Nissi, como rei de Israel. Você vai ter que ungir um sucessor. Estou vendo que você já está riando, você já precisa de um sucessor. Você vai ungir o Eliseu, fica tranquilo. E esses caras que você vai ungir, eles vão ter as suas missões, o seu trabalho, mas você é a pessoa para fazer essa unção. Você é quem transmite o que eu estou fazendo aí na terra. Olha, Elias, e só mais um detalhe para ficar registrado, meu querido. Você não é o único fiel. Você não é. E Elias, para ficar bem claro nesses seus mecanismos de defesas inúteis e mentirosos, Elias, eu reservei 7.000 em todo Israel. Você não conhece eles.
Esses 7.000 não se dobraram também não. Talvez estejam escondidos em alguma caverna, talvez estejam em fuga, mas eu tenho esses. Eles não se dobraram diante da divindade Baal. Eles não beijaram as divindades. Eles são fiéis. Elias, acorde, cara. E quando você repara a sua humanidade, os seus erros, você fica com o coração quebrantado. E gente de coração quebrantado entende que nós continuaremos a depender de Deus até o fim da nossa vida, por todos os dias. Não importa se o capítulo anterior foi de glória. Graças a Deus e a misericórdia de Deus, o texto só termina com essa frase: Elias saiu da caverna. E voltou. Irmãos e irmãs, a pergunta hoje, direta e reta para você e para mim, é: onde você está? Se a sua resposta nessa manhã é: acho que eu estou numa caverna, e eu estou dando todas essas justificativas dos meus mecanismos de defesa, das minhas fugas, daquilo que eu não quero enfrentar, daquilo que eu não quero mexer, daquilo que eu não quero deixar Deus me transformar, da minha autojustificativa, porque eu sim sou perfeito, os outros que erraram, eu não, eu sou maravilhoso. O convite hoje é: saia da caverna, prepare-se para voltar pelo caminho pelo qual você veio, porque sabe, quando nós voltamos, nós vivemos a reflexão durante o caminho de volta. Quando Moisés ficou doido da vida, descendo com as tábuas da lei, olha, chegou finalmente, eu vou aqui apresentar para o povo, Deus deu as tábuas, Deus escreveu nas tábuas, e ele chega, vê lá o bezerro de ouro, o que ele fez? Pega as tábuas, joga em cima do bezerro, quebra tudo, aí fica doido da vida, como pode? Eu só demorei um pouco, eu estava na presença de Deus. E aí ele volta e Deus fala para ele assim: está tudo bem, eu sou amoroso, mas agora você pega a rocha, agora você corta a rocha, agora você faz a tábua de novo, sobe a montanha, caminho de volta com ela nas costas, meu amigo, aí eu escrevo nelas. O caminho de volta é o caminho da reflexão, do internalize para não errar de novo. Internalize através da reflexão para pensar de novo no que você está fazendo. É um momento de reflexão, e aí nós somos renovados nesse caminho de volta. Nesse caminho de volta é quando fica claro e latente que o Senhor e sua voz continuará dizendo: eu ainda não terminei, eu ainda estou trabalhando na sua vida, porque você está vivo. Quem determina o dia que você vai partir é Deus e não você. Saia da caverna com a consciência de que nós jamais seremos o único fiel. Então, em toda e qualquer circunstância, não perca seu tempo defendendo a sua causa. Pedir perdão vai resolver o problema? Peça, meu. Peça. Se humilhar vai resolver o problema? Se humilhe. Andar uma milha a mais vai resolver o problema? Ande 10. O que vai resolver? Ao invés de manter um orgulho que sempre precede a próxima queda. Saia da caverna com a consciência de que também você não pode ficar se vitimizando. Porque quando a gente se vitimiza, a vítima cresce. E quando a vítima cresce, a gente começa a fazer cada besteira, uma pior que a outra. É por isso que eu não fiz isso, é por isso que eu não faço aquilo, não é por isso que eu desenvolvi isso, é por isso que eu não aceito aquilo, não é por isso que eu ainda não dei esse passo, é só desculpa. Gente, se desculpa resolvesse o problema, estava fácil. Saia da caverna para continuar as próximas aventuras, os próximos capítulos. Os próximos capítulos que Ele, o Senhor, tem para você, tem para mim. Saia da caverna para que os pensamentos de vida possam nutrir você e jamais pensamentos de morte. Saia da caverna, porque sim, daí essa experiência da vida abundante que o Senhor Jesus disse, vai nutrir a sua vida. Vida então vai ser vivida com significado, com missão, com a novidade de vida, que nos leva para sermos pés formosos na proclamação de boas notícias, e não pés que se esconderam dentro das cavernas. Saia da caverna, o Senhor que nos sonda, o Senhor que conhece você, a sua estrutura, as suas qualidades, os seus defeitos, o Senhor te chama para sair da caverna.
E num ato de consciência de que Ele nos conhece, Ele nos chama, eu convido você a colocar-se em pé, e nós vamos juntos ler os 10 primeiros versos do Salmo 139, o restante leia em casa. Mas vamos ler juntos, coloque aí na projeção. Senhor, leia comigo, Tu me sondas e me conheces. Preste atenção no que você está lendo. Continue, sabes quando me assento, quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti, até mesmo quando nós entramos na caverna. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu, Senhor, já a conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Seu Espírito? Para onde eu poderia fugir da Sua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, nas profundezas, também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, se eu for para a caverna da vida, Tu irá me encontrar. Aleluia. E a Tua mão. E a pergunta será, quando estivermos nas cavernas equivocadas: o que você está fazendo aqui? Volte. O Senhor te chama nessa manhã. Volte. Saia da caverna.